tudo bom? Seja bem-vindo. Oi, Cleide, que bom te ver aqui de volta também. Boa noite, tudo bem, Jéssica? Tudo jóia, Boa noite a todos. muita gente conhecida por aqui, que bom. É legal Graciele, mesmo. já tá fazendo, Bom já tá revê-los. fazendo uma turma, né, Cleide? É, exatamente. Legal. Graciele, seja bem-vinda. Ana Júlia, Lamartine, sejam todos bem-vindos. Seu Adailson, tudo bom? Que bom te ver aqui de novo. Estou aqui esperando. Ah, muito bem, muito obrigado por nos prestigiar mais uma vez. Nada, final. Eu é que me sinto prestigiado. Que bom, seja bem-vindo. Algumas pessoas a gente já conhece aí de outros drops, outras pessoas talvez já estiveram no drops, mas eu não estava aqui também. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre liderança, como as outras pessoas enxergam a nossa liderança. Então, a primeira coisa que eu quero saber é se vocês já se fizeram essa pergunta alguma vez, como que foi, se você chegou a conversar com outras pessoas e fazer essa pergunta para outras pessoas. Então, quem já passou por esse questionamento alguma vez, coloca lá no bate-papo, no chat para a gente. A pergunta que a gente fez para o Drop é como as pessoas enxergam a nossa liderança, né? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Como que foi pensar sobre isso? Que respostas você conseguiu ter? Então, contem para a gente um pouquinho lá no chat, para a gente começar a aquecer aí para nossa discussão de daqui a pouco. Gracila, seja muito bem-vinda. Muito feliz por você estar aqui também. Kátia, Vitor, Alessandra, bem-vindos. Obrigada, Jess. Também estou muito feliz para estar aqui. Que bom. Vou até colocar aqui no bate-papo você, a pergunta, né? Contem pra gente aí se você já se fez essa pergunta de como as pessoas enxergam a minha liderança. Quais foram as respostas que você conseguiu? Como que foi fazer essa reflexão? Equipe da DEI aí pode ajudar também, hein? Vocês já se fizeram essa pergunta várias vezes, eu tenho certeza. Boa noite, Daniela. Seja bem-vinda. Boa noite, Jéssica Santiago. Ah, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Olá, senhora Dailson. Que prazer em revê-lo, tudo bem? Ah, tudo bem, tudo Já conhece tranquilo. a equipe inteira, seu Adailson. Ô, Jéssica, você viu os versos que eu mandei? Os versos. Né? Aonde? Alguém mandou no grupo, né, da Dale. Foi Eu vi, da, sim. da, da, da parte de avaliação de desempenho que ele fez os Foi. versos, colocando. Eu acho que a gente até ficou de divulgar, a gente ia divulgar e a Não, gente você ia não pedir viu, não. permissão. Ah lá. Não, mas. Não ia Que divulgar, é não. isso? Era só para Mas matar a Ficou uma curiosidade. Mas corrente, alguém ficou mandou no grupo da Dale lá, eu vi sim. isso. O senhor vai ver, o senhor vai ficar famoso. Já está, o senhor vai ficar famoso. Oi, Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa Tudo noite. bem? Boa noite. Daniel. Oi, Vanessa, tudo bom? Oi, tudo bem? Joia. Daniel, seja bem-vindo também. Que E aí, bom te ver Jéssica, tudo aqui. jóia?
Pois Tudo é. jóia! Que bom! Seja muito bem-vindo. É o primeiro drop que você participa? Não, acho que já é o segundo ou terceiro. Ah, legal, que bom. Mas é o Bom te primeiro ver. que eu consigo conectar na hora, que consegui me livrar de reunião a tempo. Que bom, legal. Carlos, também seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Lamartine, eu vi que você já respondeu a nossa pergunta ali no bate-papo, que é um exercício maravilhoso de autoavaliação. Conta um pouco melhor para a gente aí, para você, quais foram algumas perguntas surpreendentes assim que você chegou quando você para pensar nisso? Pode abrir o microfone aí para falar para a gente. Não funcionou aí? Deixa eu ver aqui, a Graciele também respondeu. Você perguntou para quem? Eu perguntei para o Lamartine, que ele tinha colocado aqui no bate-papo, Carlos, sobre... A gente tinha perguntado assim, a pergunta do Drop é como as pessoas enxergam a minha liderança, né? Se você já se fez essa pergunta e que respostas interessantes você conseguiu ter quando você refletiu sobre isso. Entendi. Você quer que eu responda? Vamos lá, conta pra gente da sua experiência. Na verdade, eu nunca pensei muito em como era a minha liderança ou como tem sido. Eu sei que eu sou muito democrático na minha forma de liderar. Nas vezes em que tive em algum cargo de liderança, Uhum. e hoje eu estou, eu sempre fui muito democrático, muito em acreditar muito nas pessoas que estão comigo, sem precisar ter uma fiscalização, Legal. É isso. Legal, que bom. Muito bem, então é uma percepção aí que tá bem positiva, né? A Graciele também colocou ali, ó, que ela já perguntou para algumas pessoas também. E a maioria gosta. Graciele, como é que é pedir esse feedback assim para as outras pessoas falando da nossa liderança, né? No começo eu achei difícil, mas com a questão você vai praticando, perguntando, as pessoas também começam a se abrir, aprendem a confiar em você. Legal. E aí daqui a pouco elas começam a ser verdadeiras, começam a falar realmente o que elas pensam. E as pessoas que hoje eu estou liderando, a gente conseguiu ter uma aproximação maior e eles conseguem muitas vezes me falar os pontos positivos, negativos, em alguns momentos também quando eu erro. Eu acho muito interessante essa troca que a gente tem um com o outro. Isso é muito importante, né? Porque também não adianta a gente pedir feedback e as pessoas falarem o que elas acham que a gente quer ouvir e não o que a gente precisa para poder melhorar, né? Muito bem, obrigada por contar essa experiência para a gente, Graziele. Bom, são 7, já até demos 5 minutos de tolerância aqui, são 7h05, e a gente tem esse compromisso com os horários, para a gente poder respeitar o horário de todo mundo, então sejam todos muito bem-vindos. Como eu comentei antes, é muito bom ver algumas pessoas aqui de novo, e é muito bom ver algumas pessoas aqui pela primeira vez também. A gente tem trabalhado com esses drops semanalmente, às vezes dá uma pausa, mas é uma forma que a gente tem encontrado de estar mais perto nesse momento em que a gente está fazendo tudo muito à distância, né? Então sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou, para algumas pessoas a Dale Carnegie ainda é novidade, né? E por que a Dale Carnegie está vindo falar sobre liderança? Quem é a Dale para poder falar sobre liderança e sobre como as pessoas enxergam isso? Então eu vou compartilhar com vocês rapidinho um vídeo para a gente poder, quem não conhece a Dale Carnegie ainda, poder conhecer um pouco melhor e entender em torno do que a gente também vai em torno de que experiência a gente está se baseando para poder conversar com vocês aqui hoje.
Muito bem, então é com base nessa experiência aí de mais de 100 anos e em algumas pesquisas que a Dale Carnegie vem fazendo a nível mundial, que a gente vai tentar responder essa pergunta hoje, né? Como as pessoas enxergam a nossa liderança. Meu nome é Jéssica Santiago, eu sou instrutora da Dale Carnegie em Brasília, e quem vai estar comigo hoje no Drop é o Minervino Neto. Neto, eu vou pedir para você se apresentar, mas também para você já responder para a gente, assim, do mesmo jeito que o pessoal comentou aqui no bate-papo. Para você, enquanto liderança, você já está num papel de liderança há bastante tempo, você já se fez essa pergunta e como que foi fazer essa reflexão para você? Boa noite a todos, obrigado Jéssica, obrigado a todos aí, mais um Drop que nós estamos juntos. Eu sou Minervino Neto, sou CEO da Dale Carnegie aqui em Brasília. Sim, já me fiz essa pergunta. Normalmente, essa pergunta a gente se faz quando alguma coisa não está saindo como a gente esperava. É lógico que nós temos pontos cegos quando os resultados estão bons e quando estão ruins, né? Mas normalmente essa pergunta a gente se faz quando o resultado não está tão bom assim. E, assim, por uma questão de integridade, né? A Dale Carnegie ela trabalha desenvolvendo liderança. Então, logicamente que a nossa expectativa é de ter sempre uma boa liderança, né? Para que a gente consiga fazer aqui na empresa aquilo que a gente ensina para os nossos clientes. Então, a nossa exigência é sempre muito grande. E também por uma questão de integridade, nós estamos constantemente passando por treinamentos internos. E eu lembro de um treinamento que nós fizemos no ano passado, e veio um instrutor de outro estado, ele elogiou, né, toda a equipe. Quando elogia a equipe, automaticamente acaba sendo um elogio para a nossa liderança também, né? Mas ele fez um comentário que me chamou a atenção. Ele falou assim, olha, a equipe está bem, mas tem alguma coisa que parece que não está legal. Eu falei, tá, mas é o quê? Ele falou assim, eu não sei te falar o que é, mas parece que tem alguma coisa que não está saindo bem, sabe? Parece que as pessoas não estão 100% à vontade, estão querendo falar alguma coisa, mas não falam, e isso pode estar impactando no resultado e talvez seja uma coisa que você não está observando. E aí vem a questão do ponto cego. E isso me gerou incômodo, né? E esse é o estado que eu mais gosto de estar. O estado de incomodado, porque toda vez que nós estamos incomodados, isso permite com que a gente avance, com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva. E aí, depois desse treinamento, nós conversamos, até por uma sugestão dele, nós fizemos uma rodada de feedback aberto, né? Eu recebi feedback de toda a minha equipe. E a regra era, eu ia ouvir o feedback e eu não poderia falar nada. Eu simplesmente ia ouvir e ia procurar entender aquilo que estavam me falando. E foi uma experiência espetacular, além de demonstrar toda a maturidade da equipe, ela mostrou sim alguns pontos da minha liderança, de falha da minha liderança que eu não estava observando, e mostrou também alguns pontos que eu sabia que era falho, mas que eu não dava tanta importância. E se a pessoa nesse momento coloca isso para você, é porque isso é importante sim. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que não faz tão bem e por algum motivo a gente acha que isso não tem um efeito muito danoso e acaba que vai deixando isso de lado, né? Uhum. E num momento como esse, onde as pessoas podem e têm a liberdade de estar falando para você, né, aquilo que elas pensam, né, a respeito da sua liderança, reforça esses dois lados, coisas que você não está conseguindo enxergar e coisas que de repente você já sabia, mas não dava tanta importância assim. E aí eu percebi que momentos como esse, né, em que a gente permite que as pessoas da nossa equipe deem um feedback, consigam falar com segurança para a gente, além de demonstrar toda a maturidade da equipe, ela aumenta a confiança entre as pessoas. E isso impacta diretamente no engajamento das pessoas no nosso trabalho. E esse é um ponto muito interessante também, porque eu estou escutando de alguns clientes nesse momento, né, momento de home office, de teletrabalho, liderança à distância, eu vejo alguns clientes comentando comigo a dificuldade de estar engajando a sua equipe.
Uhum. E o que eu percebo é que isso já existia antes. Dificilmente um problema como esse nasceu agora. Muito provavelmente esse é um problema que já existia, mas que por algum motivo passava por desapercebido. Agora não passa É um mais. pouco parecido com o que você falou de você, né? Às vezes tinha algumas coisas que passavam despercebidos para você, assim, ou pelo menos fazia de conta que não estava impactando, né? Isso. E aí, num momento como esse, né, um momento desafiante como esse que nós estamos passando, esses problemas ficam mais evidentes. Né? Então, é uma oportunidade que nós temos de estar crescendo e estar melhorando também fruto desse incômodo. E eu sei também que o engajamento foi um dos pontos levantado pela Dale Carnegie nessa pesquisa que nós vamos conversar aqui hoje. Isso mesmo. Na verdade, um dos primeiros números assim que traz para a gente em relação à liderança, né, e ao engajamento é justamente isso que você comentou, né? Pessoas satisfeitas, muito satisfeitas com o líder direto, têm 6 vezes mais propensas a estarem totalmente engajados. E o engajamento tendo como consequência a produtividade, né? Todo esse contexto, assim, que vem junto, né? E você comentou, né, sobre a questão de problemas que já existiam antes e que estão permanecendo, assim. Você sente que para as empresas, de uma forma geral, esse momento tem impactado no engajamento? Está ligado com essa questão da liderança? Como é que você enxerga isso? Eu penso que sim, que está ligado diretamente à liderança. Eu penso que o principal responsável para o engajamento da equipe é o líder direto. Então, quanto mais forte for a liderança, mais engajada a sua equipe vai estar. Quanto menos fortalecida for essa liderança, você vai ter uma equipe mais dispersa, uma equipe que não contribui tão bem. No máximo, ele não atrapalha. Mas o fato de estar nesse estágio de não atrapalhar, já está atrapalhando. Porque ele não consegue... Já não está colaborando, né? Não consegue te entregar e produzir tudo aquilo que ele poderia. Então, ele já está num estado ali que não é benéfico para a organização, que não é benéfico para a equipe, e isso impacta diretamente na liderança. E é curioso porque até antes de fazer a pesquisa dos pontos cegos da liderança, a Dale também foi atrás de outras pesquisas, né, que tivessem sido feitas em temas correlatos e tal, para entender o que já tinha e qual seria a relevância de colocar, né, mais uma pesquisa nesse tema e tudo mais. E uma das pesquisas que ela foi atrás foi uma pesquisa da Deloitte, justamente sobre essa questão da liderança, né, da força da liderança. Mas antes da gente apresentar o resultado da pesquisa mundial, eu queria saber das pessoas que estão ouvindo a gente. Eu vou abrir uma enquete para a gente poder dizer assim, na organização onde você está hoje, ou na sua experiência, às vezes de ter passado por outras organizações, né? Às vezes hoje você está como autônomo, ou não está trabalhando, ou não tem um líder direto, mas na sua experiência, assim, você considera que as suas experiências com liderança foram experiências fortes, né? A liderança era forte nas organizações ou nas empresas por onde você passou? Então, eu vou abrir a enquete, vai aparecer para vocês aí responderem sim ou não. Vamos ver se a gente está aqui num grupo próximos do resultado mundial ou se a gente está mais privilegiado ou menos privilegiado. Pode ser, Neto? Claro, vamos lá. Beleza, então vou abrir aí para o pessoal poder responder. Você considera a liderança da sua organização forte? Pode ser da organização que você está hoje e pode ser de organizações por onde você já passou, né? Outros lugares onde você já esteve. O pessoal está respondendo aqui. Ainda dá para mais gente responder. O pessoal que tiver da equipe também pode responder para a gente ter uma porcentagem mais aproximada aqui. Olha só, vou até encerrar. Opa!
83% das pessoas votaram. Então, acho que a gente pode encerrar, né, Neto? Vai ter uma porcentagem aproximada aí, bem importante. O resultado aparece para você, Neto? Sim, parece. Então, aqui 61% das pessoas considera que tem uma liderança forte. E 39% acredita que não. E aí, já vou dizer para vocês, assim, comemorem muito. Estamos num grupo muito privilegiado. Essa pergunta, quando foi feita a nível mundial na pesquisa da Deloitte, só 6% das pessoas acreditavam que a linha da liderança na organização era realmente forte. Na verdade, 86% disseram que o maior desafio, o desafio mais importante da organização, era justamente com a liderança, né? Então, isso, de novo, volta, impacta no engajamento, impacta em todo o resto, né? Neto, você consegue, é uma porcentagem que para você faz sentido, assim, com a experiência que você vê com os clientes e tudo mais? Antes de você responder, deixa eu só fazer um comentário. Eu vi que tem algumas pessoas colocando perguntas no bate-papo já. Pessoal, fiquem à vontade, a gente vai colher algumas perguntas e vai encaixando aqui e no final a gente vai ter um momento para responder essas perguntas. Então, mas podem ir jogando aqui que se tiver alguma coisa que a gente já consegue encaixar, a gente já vai fazendo. Desculpa, Neto. Eu perguntei se a porcentagem faz sentido, assim, para você, com a experiência que você tem de clientes. O que eu tenho observado, principalmente nos últimos meses, o principal desafio das empresas, quando têm nos procurado, é com relação à liderança. Então, muitos têm questionado essa questão do engajamento, né, da dificuldade que os líderes estão tendo nesse momento. Mas aí a gente está ouvindo de tudo agora, né? Tem a parte das pessoas que não estão conseguindo produzir. Tem o inverso também, né? Tem alguns nichos de negócio que aumentou muito a produção nesse momento. E aí o líder está com dificuldade de recrutar pessoas, de manter pessoas, de manter as pessoas saudáveis dentro da empresa. Então, você tem desafios diferentes, mas todos ligados à liderança. Então, eu percebo que, nesse momento, o peso da liderança ele está muito forte. Então, os empresários, diretores executivos, eles estão preocupados, sim, em capacitar melhor as suas lideranças, porque eles entendem que, uma vez que essas lideranças estão bem capacitadas, a chance de passar bem por esse período é maior. A capacitação, então, está atrelada a ter uma liderança mais eficiente, assim. Sim, uma liderança mais eficiente e principalmente que consegue construir uma equipe eficiente. Porque muitas vezes tem isso, né? A liderança, ela acha que é eficiente, mas aí, nesse momento, ela não consegue traduzir isso em resultados da equipe. Então, isso reforça que ali a gente tem pontos cegos e que, de repente, a gente precisa estar desenvolvendo algumas habilidades com esses líderes para que eles consigam estar entregando resultados melhores da equipe. Legal. Bacana. E aí é importante a gente pensar, né, no que é um líder eficiente, o que é um líder ineficiente, assim. Eu vou até perguntar para o pessoal que tá junto com a gente aqui hoje, antes da gente olhar para isso, só para a gente reforçar, né, a gente vai passar pelos resultados do estudo da pesquisa específica que a Dale fez, né, de pontos cegos da liderança, vai passar por algumas características que foram levantadas, que são características chaves para essa liderança, e no final, como tudo na Dale Carnegie, tem que ter alguma coisa prática. Então, a gente vai levar vocês para pensarem como é que tira tudo isso da pesquisa e põe em prática para poder aproveitar ao máximo isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, como você falou, Neto, né? Quem melhorar os resultados, apresente às pessoas líderes mais eficientes. Mas o que são líderes eficientes, assim? Então, eu queria saber do pessoal que está com a gente. Coloquem no bate-papo, assim, quem foram os líderes para vocês, que características esses líderes tiveram, que é aquele líder que você considera que despertava o melhor que tinha em você, né? Então, um líder que foi eficiente nisso que você comentou, né, Neto? Em não só ser eficiente na produtividade, mas em despertar nas outras pessoas isso também. Então, se você parar para pensar agora, quem foi um líder eficiente para despertar o que você tinha de melhor, de capacidade, de talento, o que você lembra que eram características que esses líderes tinham? Deixa eu ver se o pessoal coloquem no bate-papo aqui pra gente.
Boa, Álvaro. O Álvaro está comentando aqui que às vezes o líder direto é excelente, mas o líder acima dele não, né, Neto? Isso acontece muito. Quando me vem também essa questão, né, do líder eficiente ou de características de bons líderes, a primeira liderança assim, que eu tenho em mente é a do meu pai. E aí eu lembro, né, ainda criança, frequentando o trabalho com ele, eu lembro da facilidade com que ele tinha em lidar com pessoas. Essa era a principal característica dele. Olha que legal. Ele conseguia conversar com todo mundo e se conectava muito rápido com as pessoas. Então, eu penso que essa é uma característica importante para os líderes. E aí, até voltando nesse comentário, né, a diferença entre o líder direto ou não foi nessa pesquisa, foi numa outra pesquisa de engajamento que a DEI já tinha feito, mas isso apareceu, né, Neto? A questão de que o vínculo com o líder imediato, ele é sempre muito mais forte. Então, o primeiro fator de grande engajamento é o líder imediato. Então, por mais que a cadeia às vezes gere dificuldade, né, o líder sênior normalmente está em segundo lugar e o orgulho da organização em terceiro lugar. Mas ainda assim, o vínculo com o líder direto, então isso que o líder direto tem, ainda faz muita diferença, né? O peso da liderança imediata é muito grande. Isso, né? Exatamente. Mas essa questão também da liderança sênior também tem um impacto forte no Sim. engajamento que a pesquisa lá revelou. Com certeza. E aí o pessoal está colocando aqui ó, algumas características. Um excelente negociador, abrir espaço para oportunidade de ampliar o trabalho da equipe, né? Sabe delegar, sabe que o colaborador faz com que o colaborador se sinta empoderado. Então, essa possibilidade de fazer as pessoas sentirem que podem mais, né? Que conseguem fazer mais. Energia, empatia, escutativa, proposto a ajudar, não só a mandar. Que mais? Levam desafios individualizados, né? Então conseguem liderar as pessoas com base nas suas individualidades, assim. Acessíveis, decisões rápidas, sabe delegar, gestão do tempo, ouvir, se comunicar, saber servir. Olha que dá autonomia para o time, aceitar erros que surgem na interação. Então, tem aqui algumas coisas voltadas para pessoas, né? Aliás, acho que a maioria das coisas voltadas para pessoas, né? Empatia, reconhecimento, aceitar erros e algumas coisas para a parte técnica, né? De tarefas, gestão do tempo, decisão rápida, que são outro tipo de... São dois campos de habilidades diferentes, né? Você consegue perceber essa diferença quando a gente está falando de atitudes necessárias na liderança? Sim. Quando a gente está lidando com pessoas, surgem necessidades eu diria que o líder ele precisa ser um bom gestor de pessoas. Então, a gente tem aqui características que estão muito ligadas a essa gestão de pessoas, porque no seu dia a dia, independente da área que você vai atuar, você vai precisar gerenciar pessoas. Você vai precisar ser habilidoso nesse contato com pessoas. Você vai precisar tirar ali o melhor de cada um da sua equipe, saber se conectar com as pessoas. Então, essas habilidades ligadas, né, à gestão de pessoas, eu penso que ele é fundamental para a liderança. E eu já ouvi isso também algumas vezes, né? Quando as pessoas me perguntam assim, mas tem líderes ou tem pessoas que já nascem com isso. Uhum. Quando a pessoa não nasce com isso, o que faz? Né? Ela não pode exercer um cargo de liderança? Então aqui eu acho que é importante esclarecer algumas coisas. O primeiro é que a liderança ela não está ligada ao cargo. A liderança ela está ligada a forma como você pensa, ao seu modelo mental, né? Eu posso ser um líder e exercer influência sobre várias pessoas à minha volta e eu não necessariamente estar no cargo de liderança, né? Agora, quando isso acontece, eu posso potencializar esse meu poder, né? Então, e quando eu não tenho essa habilidade inata, a gente desenvolve isso. Então, tem várias habilidades que a gente consegue desenvolver para trabalhar com liderança. Inclusive, esse é um dos grandes desafios que aparece para a gente, né?
Pessoas que são muito boas tecnicamente e, por conta disso, são promovidas a cargo de liderança. E aí elas se pegam numa situação assim, eu fui promovido por uma questão técnica, mas eu não tenho habilidade. Porque eu era bom em fazer o trabalho, né? E eu não tenho agora habilidades, principalmente para gerenciar pessoas. Eu conheço o trabalho, eu tenho conhecimento técnico, mas eu tenho essa dificuldade em gerenciar pessoas, porque isso não era o meu trabalho antes. Fazia parte da minha rotina. Não era esperado mesmo, né? É importante que a gente entenda isso para buscar se desenvolver, porque é possível sim desenvolver essas habilidades. Sim, e aliás, foi por isso que a Dale Carnegie nasceu, né? O próprio Dale, o que ele tinha de mais forte era acreditar nisso, né? De que as pessoas não precisavam nascer líderes natos, assim, né? Nascer líderes natos é ótimo, repetiu tudo. Mas eles não precisavam nascer com essas competências para poder fazer isso, né? Você lembra, assim, de um resultado importante nisso, que você viu essa transição entre uma competência técnica para uma competência de liderança? Eu lembro de um projeto que a gente conduziu com um órgão público aqui em Brasília, e eram 40 gestores, líderes, né? E teve um que me chamou muita atenção, porque ele disse que o principal desafio dele é que ele não tinha paciência para conversar com a equipe dele. E aí, toda vez que alguém entrava na sala dele, ele pegava aquele, tipo uma ampulhetazinha de tempo, ele colocava lá e ficava descendo os grãozinhos lá. A pessoa sabia que o tempo que ela tinha para falar... Era o tempo da ampulheta. Exatamente. Acabou o tempo da pessoa. E ele falou que ele ficava tão ligado nisso que ele nem olhava para a pessoa, olhava só para a ampulheta. Olha. E aí, quando a gente começou a trabalhar, ele falou assim... eu lembro que a expressão que ele usou foi assim, mas quão imbecil eu sou, né? Porque as pessoas estão ali para conversar comigo e eu não estou nem ouvindo, ela já tem um tempo pequeno, eu não consigo nem escutar ela, né? E aí, após o treinamento, esse foi o grande resultado que ele teve. E isso impactou diretamente no resultado da empresa, porque eles, na área dele especificamente, eles conseguiram aumentar a produtividade mais de 20%. Ele falou, isso está diretamente ligado à minha comunicação. Mas não a minha comunicação de falar, mas a minha comunicação de ouvir as pessoas. Legal. Né? E as pessoas já começaram a perceber isso, as pessoas tinham medo de mim, né? Porque eu não dava abertura para elas conversarem. E parece uma coisa surreal, né? Mas não, isso acontecia. Tá aí, né? Tá perto da gente. Com certeza que em alguns momentos eu posso não colocar na mesa, né? Eu coloco na minha cabeça. A ampulheta tá na cabeça ali, né? Cabeça, E aí é importante a gente perceber quando esses momentos acontecem. Muito bem. E aí já leva a gente para pensar no outro modelo, né? O que é o líder ineficiente? Então, assim, para a gente não ficar só falando do contrário aqui, né? Mas quais aquelas coisas que eram as que mais incomodavam, assim, naquele líder que você sentiu que não conseguia ter esse mesmo impacto em você? Quais eram os comportamentos ou as posturas que mais te incomodavam? Coloca lá no bate-papo também para a gente poder conversar sobre isso. Que às vezes às vezes tem várias coisas, né, Neto? Mas tem alguns comportamentos que chamam mais atenção ou que incomodam mais a gente, dependendo até do nosso perfil, do perfil do líder, né? E falando nisso, uma das coisas que eu escuto também dos clientes, às vezes é porque o líder ele não consegue estar conversando com pessoas diferentes da equipe. Ele tem a mesma forma de tratar todo mundo. Nós temos pessoas diferentes na equipe, não tem como eu tratar todo mundo do mesmo jeito, né? Então, eu entender que eu tenho perfis diferentes na minha equipe, isso vai direcionar a forma de me conectar com cada um deles. Sem dúvida. Muito bem. Deixa eu ver aqui. O pessoal ainda está respondendo ainda. Mas isso aí que a Graziele colocou é uma coisa que eu também escuto bastante, viu? Sempre achar que tá certo. Tem isso E é engraçado, Neto, que isso ainda faz parte do imaginário, né, da liderança, assim. Até quando o líder sabe que ele não está sempre certo, ele tem medo
de demonstrar que em algum momento ele não está certo. Parece um modelo muito antigo, mas a gente ainda escuta muito isso dentro dos treinamentos, né? Putz, eu não vou estar demonstrando uma fraqueza, eu não vou estar abrindo ali para as pessoas abusarem de um ponto fraco. E, querendo ou não, o líder, ele é a referência, ele é o espelho, e ele vai dizer como que as pessoas vão se comportar. Então, se eu tenho uma liderança que não consegue reconhecer os seus erros, possivelmente eu vou ter uma equipe assim também. Né? E aí, isso vai dificultar sempre que eu precisar tomar decisão, né? Claro, e como é que eu vou exigir isso da minha equipe se eu não faço? Eu lembro sempre dos meus filhos, né? Se eu peço para eles colocarem salada no prato, a primeira coisa que eles fazem é olhar para o meu prato. Se não tem salada ali, por que eles vão colocar? O exemplo arrasta, né, Neto? A gente precisa entender o poder que o exemplo tem na hora de liderar. E aí o pessoal colocou assim também, o Leandro colocou que não era transparente, né, nas conversas. E volta nisso que você falou dos erros, às vezes transparência, como é que eu quero que ele seja transparente com o cliente, né, ou com uma outra área, isso começa a virar uma cultura ali das pessoas que estão sendo lideradas ali, né? E você vai construindo uma organização e depois você não sabe como é que volta atrás, como é que muda. De repente chegou numa situação de cultura mesmo, você fala assim, mas não era isso que eu pensava, mas era isso que você fazia. Exatamente. Eu tive uma reunião recentemente e o diretor me perguntou, ele falou, isso que eu nunca consegui formar sucessor, eu nunca consegui ter isso e tal. Isso é um excesso de liderança ou é uma falta de liderança, né? E aí estava muito ligado a essa questão, né? Tipo, ele não deixava ninguém fazer as coisas, ele estava sempre fazendo. Então ele estava sempre contratando gente que estava acostumado com isso e, consequentemente, eu falei, faz as contas. A empresa começou a diminuir faturamento quando você começou a sair da operação. Mas você não deixa ninguém entrar no seu lugar, né? Então, tipo, vai começar a ficar desequilibrado. O pessoal colocou muito aqui também, ó, essa questão de delegar só para se livrar do problema, então não é uma delegação para desenvolver a outra pessoa, é uma delegação tipo, isso aqui eu não quero fazer, então toma, faz você, né? Tem mais a questão faz questão de provar que manda, né? Então algumas pessoas ainda se apoiam na autoridade. E tem uma palavra aqui que eu acho que vale a pena, vaidoso. Como que o ego ainda atrapalha na liderança, Neto? Eu tenho uma frase que eu uso muito, né, com os treinamentos, com os clientes, que é logicamente que a vaidade faz parte de todos nós, né? Mas o cuidado que a gente tem que ter é para a vaidade não superar a nossa inteligência. Toda vez que a vaidade ela está pesando mais do que a minha inteligência, eu vou tomar uma decisão equivocada. Então é muito nítido, né? Quando a gente percebe que o líder tomou uma decisão por vaidade. Aí você percebe que não foi uma decisão racional. Muitas vezes não tem meritocracia ali, né? Você percebe que ali é o ego falando mais alto, e falou mais alto que a inteligência, você tem uma chance enorme ali de fazer uma coisa errada. E hoje, nesse mundo cheio de exposição, né, Neto, acho que isso fica mais fácil ainda. Porque entra mídias sociais, entram outras coisas assim, que alimentam muito, né, essa vaidade. E não tenha dúvida que esse é um grande ponto cego, né? Eu preciso ter tranquilidade para ouvir feedback, para as pessoas falarem, olha, esse caminho que você está indo não é um caminho legal. De repente vale a pena reavaliar, né? Então, possivelmente, quando as pessoas começam a participar, né, desse mundo, isso pode se transformar num ponto cego da liderança que está atrapalhando os resultados da equipe. A gente já conversou sobre isso outras vezes, essa questão da vaidade, né? E a gente sempre fala que dentro da Dale Carnegie, por exemplo, o papel do instrutor, ele abre muito espaço para isso, né? Porque você está em evidência, você tem pessoas ali que estão abrindo muito da vida dela para você está tendo oportunidade de influenciar diretamente nisso daí, de direcionar essas pessoas. E eu nunca me esqueço desse mesmo evento que você falou do final do ano, o trainer que veio fazer com a gente, o ABNI, ele comentou e falou assim, ele falou, o problema não é as pessoas agradecerem, né, e tal. Então, se alguém fizer um elogio,
aceite, mas não acredite. Né? Então, assim, não acredita demais a ponto de você deixar esse negócio subir a cabeça, né? Agradece, né? Não foi nem aceite que ele falou, agradeça, mas não acredite. Então, isso não pode te deixar de salto alto para as próximas, né? Porque você vai acabar, no caso do trainer, por exemplo, a equipe são os próprios participantes, então você acaba partindo de um pressuposto que não te deixa desnorteado, né? E recentemente eu participei, um cliente pediu para eu participar da reunião de conselho da empresa dele, uma empresa grande, e ele CEO e tinha mais 14 pessoas participando, entre diretores e conselheiros, e durou 30 minutos a reunião, né? Só ele falava, e na verdade ele mais gritava do que falava, porque os resultados não estavam adequados. E quando terminou a reunião, ele me procurou e falou assim, qual que é o treinamento que você recomenda? E eu falei, o primeiro é para você. Depois a gente vai cuidar da sua equipe. Porque o modelo de liderança que você está implementando, você pode desenvolver o que você quiser na equipe. É o que eles estão aprendendo, né? Mas eles estão só refletindo o que eles estão enxergando em você. E aí ele ainda relutou um pouco mais, aí eu comecei a apresentar algumas evidências que eu tinha visto na reunião, e aí ele aceitou que realmente o primeiro passo era com ele. Então, e esse é um fator importante, da gente reconhecer quando a gente está precisando, quando nós temos os pontos cegos e precisamos desenvolver. E é legal porque o primeiro ponto é ter a coragem, né? De querer entender se tem um ponto cego. Porque até o Lamartine colocou mais cedo, né? O ponto cego não tem esse nome à toa. Ele está ali porque você não vai conseguir perceber sozinho. Então, você vai ter que, de alguma forma, envolver outras pessoas ou outras ferramentas para poder enxergar isso, né? Então, o que... Pode falar, você ia falar? Eu diria que isso é uma demonstração de coragem do líder. Ele precisa ter a coragem para estar ouvindo as suas falhas. Sem dúvida. E justamente aqui, né, se a gente for olhar assim, o que a gente está chamando de ponto cego nessa pesquisa é justamente isso. Aquilo que é desconhecido para você, mas é conhecido pelas outras pessoas. Então, as pessoas já começaram a perceber, já começou a dar sinais, aquilo que, às vezes, para as outras pessoas está tendo um significado diferente do que o que você imagina, né? Então, que nem você falou no começo, às vezes é uma coisa que eu sei que eu faço, mas eu não sei que imagem está passando ali. Então, a pesquisa concentrou nesse quadrante ali do ponto cego, porque o que a gente já conhece, a gente vai conseguir trabalhar. Se a gente quiser, a gente consegue fazer alguma coisa, né? E tem algumas coisas que a gente conhece e faz questão de que mais ninguém conheça também. Né? Aqueles segredos que a gente guarda, assim, você sabe que você tem esse ponto a melhorar, mas você não vai mexer com ele. Então, de fato, o ponto cego é aquele que vai precisar vir uma outra pessoa ou vir uma outra ferramenta para poder te ajudar, né? E o objetivo da pesquisa era justamente, um dos objetivos principais era justamente esse, mapear, né, revelar esses comportamentos críticos da liderança, comparar essas características em diferentes culturas e revelar essas diferenças, né? Então, esse gap que às vezes existia entre um comportamento esperado pelas equipes e o comportamento de fato demonstrado pelo líder. Ou seja, dentro desse gap estaria ali o ponto cego, né? Isso é muito interessante, porque a pesquisa foi feita com os liderados, né? Sim. Então, eles falaram na pesquisa, olha, o que eu espero do meu líder para que eu consiga ter um resultado melhor e o que é que eu vejo nele. Então, aí, por isso que aparece essa lacuna, né? Porque tem ali qual que é o desejo do liderado e o que ele está enxergando no líder. E não dá para o líder apontar o ponto cego, né? Tem que ser o liderado. Volta no que a gente estava conversando. E a gente vai conversar principalmente sobre o ponto 1 e o 3, né? Que são os pontos mais importantes aqui para a gente poder falar mesmo sobre como essa liderança é percebida, né? E aí, só para vocês entenderem, assim, como é que é feita a pesquisa, né? A própria Dale Carnegie tem um instituto de pesquisa dentro da empresa, é uma forma com que a gente consegue
se manter atualizado, né, para se manter tanto tempo no mercado. Então, a gente faz questão de estar fazendo essas pesquisas, de estar olhando para isso, como uma forma da gente se alimentar de conteúdo, de referências novas, né, de saber se os nossos treinamentos estão atualizados junto com a demanda de mercado. Então, foi uma pesquisa conduzida por esse instituto, que está dentro da Dale Carnegie, foi feita online, com mais de 3.000 pessoas que responderam em 4 regiões, em 14 países diferentes. Então, a gente conseguiu pegar aí culturas bem diferentes, e o Brasil estava dentro desses países que participou da pesquisa, sempre com empregados em tempo integral, então não entraram pessoas, né, de part-time, que a gente fala, assim, que meio período, e em todo tipo de setor, em todo tamanho de empresa. Então, não foi segmentado, né, foi uma coisa bem misturada, assim, para a gente poder conseguir mapear e ter um referencial, né, mais próximo. E aí a gente teve algumas descobertas. Então, a primeira pergunta da pesquisa era entre características diferentes, né? Então, a pesquisa falava assim, tem a característica A e característica B. Entre essas duas, qual que você preferiria que o seu líder tivesse? E comparava essas diferenças, né? Então, era uma coisa que estava sempre separada, Neto, entre uma competência voltada para pessoas, que é aquilo que a gente conversou antes, e uma competência voltada para tarefas. Então, não necessariamente eram competências excludentes, mas uma era voltada para pessoas, uma era voltada para tarefas. Então, antes da gente revelar o resultado, eu quero saber do pessoal que está aqui. Entre um líder que oferece a mim elogio e reconhecimento honesto pelo trabalho e um líder que foca em conseguir que o trabalho seja feito, qual é o líder que para você é mais inspirador, é mais eficiente? Coloca no bate-papo para a gente poder saber, ter uma ideia aqui. Vou até passar um tracinho aqui para a gente separar uma coisa da outra. Entre um líder que oferece elogio e reconhecimento e um líder que foca no trabalho ser feito. Temos um voto para o elogio aqui. Douglas, tem que escolher um. Tá empatado. Agora tem mais... tá empatado ainda, 2-2. 3, 4, 5, 6, 7... 7-3 agora. Eu não consigo manter a conta por muito tempo, né? Então vai ter que ser uma estimativa. Vamos por amostragem. Já demorou a 7, 8, 9, 10, 10-4. Pronto, fechou a votação, né? Senão depois eu perco a conta. Então, já 10 de cá e 4 de cá, que é uma porcentagem um pouco diferente do que apareceu aqui na pesquisa, né? 76% das pessoas preferiam ter um gestor ou um líder imediato que oferecesse elogio e reconhecimento, contra 24% das pessoas que queriam que o foco no trabalho que fosse feito, né? Então, a competência voltada para pessoas saiu numa porcentagem bem mais alta do que voltada para tarefas. Você consegue perceber, Neto, essa necessidade do elogio, do reconhecimento, como que isso impacta na equipe, assim? Esse reconhecimento, esse elogio, ele está muito ligado ao feedback positivo, né? E eu percebo que existe sim uma necessidade da equipe de estar recebendo esse feedback. E eu percebo também, por outro lado, líderes com essa dificuldade, né, de como fazer um feedback. Ele até reconhece o trabalho, mas ele pensa isso. Ele não chega a expressar. A verbalizar, né? A verbalizar, né? É muito mais fácil eu verbalizar a tarefa que tem que ser feita. O trabalho tem que ser realizado, do que eu verbalizar de uma forma que não vai ter problema, né, que eu não vou ser confundido. Será que a pessoa está entendendo como é realmente um feedback? É engraçado isso que você está falando.
porque a gente conversa muito sobre feedback positivo nos treinamentos da Dale, né? Principalmente no Dale Carnegie Course. Assim, aliás, principalmente não, mas desde o Dale Carnegie Course, que é o mais básico, a gente conversa sobre feedback positivo. E a gente sempre escuta isso, as pessoas conseguem se lembrar claramente de elogios, né, de reconhecimentos que foram muito importantes para a carreira delas, assim, de momentos em que ela fala, nossa, aquele elogio que aquele gestor me deu, ou que aquele líder me deu, foi um divisor de águas. Mas quando a gente fala de dar, as pessoas estão sempre super preocupadas, né, com, putz, será que isso não vai amolecer as pessoas? Será que isso não vai deixar a pessoa conformada com aquilo que está sendo entregue e não querer fazer mais, né? Então a gente reconhece o valor para a gente, mas quando é para pensar para o outro, a gente sempre fica com essa dúvida, né? E às vezes eu me condiciono também a isso, eu como líder, né? De estar focando na tarefa ou então perceber quando a pessoa falha. Eu lembro de um treinamento também que eu estava conduzindo, era uma empresa privada, grande, aqui em Brasília, mas que está espalhada no Brasil todo, e a gente conduzia, dividiu o grupo em pequenos grupos ali para fazer uma negociação, e aí o diretor estava me acompanhando no treinamento. E ele começou a observar o resultado que as pessoas tiveram nas negociações. E aí chegou um momento que eu pedi para ele dar um feedback para o grupo, já que ele conhecia até mais do que eu aquela equipe. E aí ele começou a dar o feedback falando daquilo que ele não gostou. Aí eu pedi para ele parar e falar assim, olha, começa falando daquilo que você gostou. E aí ele demorou um pouquinho, mas ele entendeu e depois ele falou, né, qual foi a parte que ele achou mais interessante do que o grupo tinha feito, e depois ele colocou o que poderia ter feito melhor. Ok, quando terminou o treinamento, ele veio conversar comigo, queria saber por que eu fiz a intervenção naquele sentido, e eu comentei que o que eu ouvia dentre as pessoas é que as pessoas tinham muito medo dele, né, porque ele só chegava para criticar ou para dar bronca. E no momento desse, ele está reforçando essa imagem. A impressão, sim. Essa impressão, né? E que ele pode até não ter essa intenção, mas o fato de só fazer desse jeito acaba te colocando numa imagem ruim. Famoso ponto cego. Ele consegue fazer de outro jeito. Ele consegue reforçar o positivo. Existe ponto positivo para ser reforçado. Claro. E para a pessoa que está ouvindo, isso faz com que ela entenda que ela está no caminho certo e que ela pode repetir essa atividade desse jeito outras vezes. Porque isso está certo, né? Isso faz sentido. O pessoal tá até colocando, né, no bate-papo aqui que, na verdade, o elogio faz eu querer entregar ainda mais, né? Porque eu vejo que eu estou ajudando, que eu estou participando. O Everton comentou. Eu tenho mais vontade de entregar mais resultado quando eu percebo que o meu trabalho é reconhecido. Então, às vezes é uma coisa que está na nossa cabeça, a gente está projetando e não é isso, né? E quando eu não consigo trabalhar com esse feedback positivo, em fazer um elogio estruturado, de novo, tenho que procurar ajuda para eu conseguir fazer isso, porque alguma ferramenta, né? Tenho dúvidas que isso influencia diretamente na produtividade da equipe. E na segurança também, né, do líder de fazer, o que você falou, às vezes ele não sabe como. Então, se não sabe como, sabe que é importante, mas não sabe como, então tem saídas, né? Tem como aprender. Show. Teve uma outra que também chamou muita atenção. Em relação a pessoas que você prefere um líder que admite as suas próprias limitações antes de criticar outras pessoas ou que demonstra um alto nível de confiança, né? E eu, pessoalmente, quando eu olhei essa dicotomia, eu falei, cara, com certeza deu um alto nível de confiança, né? As pessoas colocaram que querem um líder que se mostra confiante, sabe o que está fazendo, não sei o quê. E aí a resposta me surpreendeu. Né? 68% das pessoas preferem um líder que admite as próprias limitações antes de criticar as outras pessoas. Né? E aí volta no que você tinha falado lá no começo do reconhecer os erros, né? Qual a importância disso para as pessoas se sentirem seguras? Mas acho que hoje, nesse momento que a gente está vivendo, principalmente, Neto, como que você enxerga essa postura da liderança de admitir as próprias limitações? Eu vejo isso de uma forma assim, ó, eu como líder não tenho como ter o conhecimento de tudo.
Então, na minha equipe, eu tenho pessoas que têm um conhecimento específico de cada área muito maior do que eu. E eu não tenho essa obrigação de ter esse conhecimento. Então, eu tenho que admitir isso, que você, como instrutora de um treinamento, você tem mais conhecimento sobre aquele treinamento do que eu. E o meu papel aqui não é saber mais do que você. O meu papel aqui é conduzir essa equipe, onde tem pessoas com conhecimentos específicos e fazer com que todos juntos consigam entregar um bom resultado. Esse é o meu papel, né? Então, eu penso assim, que quando o líder ele começa a cair nessa armadilha de querer competir com a sua equipe para saber, né, para disputar ali quem sabe mais, é uma bobagem. Pelo contrário, você tem que estimular a sua equipe a ter mais conhecimento, sim. E o seu papel vai ser de organizar todo esse conhecimento que você tem com um objetivo, com um propósito, aproveitando o que cada um tem de melhor. Então, eu vejo essa questão mais nesse lado, sabe? De você aproveitar. Eu nunca esqueço. Uma cliente uma vez falou para mim, a Janine, que é cliente, é super parceira nossa, né? Ela estava num treinamento e eu tinha contado uma experiência minha, assim, a gente falando de alguns desafios dos participantes, fazendo os compromissos, né? Assim, falando do que a gente queria mudar. E eu comentei de uma situação que eu tinha vivido, assim, super recente, de alguma coisa que eu tinha que ter, eu usei os recursos do treinamento para resolver, assim. E ela falou, Jéssica, quando você falou, eu falei, meu Deus, ela também passa por isso. Então, eu também consigo resolver. Se ela usa o treinamento para resolver isso, eu também consigo resolver. E eu fico pensando que a gente, às vezes, como liderança, a gente deixa de ter esse impacto nas pessoas, né? De elas se sentirem próximas, elas se sentirem capazes, por medo de você estar, por essa armadilha, né? De achar que você está caindo no tipo, nossa, vou demonstrar uma fraqueza, vou falar que eu, como liderança, tenho esse desafio. E eu fico imaginando isso agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Onde a liderança não tem resposta, né? Nem aquelas respostas que normalmente a gente tinha, a gente não tem mais, porque você está vivendo um horizonte de tempo muito curto. Então, acaba virando uma pressão de você não conseguir falar do que você também não sabe, que acho que redobra o impacto negativo que isso tem na equipe, né? Claro. Você deixa de aproveitar o impacto positivo e por estar pressionado, você ainda reforça o impacto negativo. E a liderança ela não tem que ter a resposta, ela tem que ter a pergunta. A pergunta certa. Você desenvolve a sua equipe com as suas perguntas, né? Então, eu estimulo a minha equipe a crescer, a se desenvolver através das perguntas. Se eu tenho a resposta, ele não vai ter trabalho nenhum. Tá lá, tá pronto já, né? Então, eu acho que esse ponto específico da pesquisa está muito ligado a isso. Eu entender que eu tenho pessoas com competências específicas na minha equipe, eu tenho que aproveitar isso e não tá competindo para saber, né, quem sabe mais. E aí nessa linha dos comportamentos também vinha a segunda pergunta da pesquisa, né? Mas aí já era para identificar, assim, dentro de um determinado comportamento, quantas pessoas esperam que ele seja demonstrado e quantas pessoas enxergam de fato que o líder demonstra, né? Então a gente queria ver justamente assim, que às vezes algumas pessoas gostariam que aquele comportamento fosse demonstrado, mas o líder dela não demonstra. Então existia um gap ali entre o desejo do liderado por aquela determinada postura e o que a liderança de fato atende, né? E aí alguns gaps chamaram bastante atenção. Então você vê que você vai são gaps razoáveis, né? 24% de diferença entre o desejado e o observado, até 41%. E o 41% está justamente nesse ponto que a gente estava conversando. O líder que admite que está errado. Então, lá, ó, quase 90% das pessoas esperam esse comportamento e cerca de 40% conseguia observar, né? Então, existia um gap ali de 41% de pessoas que gostariam que aquilo fosse verdade, mas não conseguiam ver aquilo no líder, né? A mesma coisa. Pode falar. Ligado com um pouquinho daquela vaidade que a gente conversou anteriormente. Sim,
com esse medo da falha, né? De não mostrar e tudo mais. E o reconhecimento sincero ligado ao feedback, que a gente já conversou também. Ao feedback. E o escuta verdadeiramente, que foi um dos que mais apareceu quando a gente perguntou ao pessoal aqui sobre os comportamentos do líder eficiente, né? Muita gente trouxe a questão da escuta verdadeira, do abrir espaço para a equipe. E nessa hora eu só lembro do gestor lá que colocava o negocinho na mesa, mostrando lá qual que é o tempo do liderado. Que você tem. A falar, era só aquele, acabou o seu tempo, não importa, você terminou de falar ou não, acabou. Exatamente. Então, tem alguns comportamentos aí, esses foram os 6 principais, os 6 maiores gaps dos comportamentos que foram observados na pesquisa. Então, também tem a questão do respeitar a opinião, valorizar a contribuição, incentivar ideias, né? Então, não só receber, mas incentivar a equipe a trazer novas ideias, né? Que é isso que você comentou da pergunta, né? De fazer a pergunta certa. E a terceira pergunta da pesquisa que teve a ver com o nível de confiança. Então, o objetivo era observar, assim, como é que o nível de confiança no líder impacta, né? E aí eles tentaram medir 2 tipos de confiança. Um era a confiabilidade externa, que é o líder ser honesto com as outras pessoas. Então, ele promete e ele faz o que ele promete, né? Ele cumpre o que ele promete. E outro era o nível de confiança interno, que é o verdadeiro com si próprio, né? Tipo, ele faz o que ele fala, ele faz, né, aquilo que a gente conversou mais cedo. O exemplo que ele dá tem a ver com o que ele verbaliza de valores, né, ou do que ele desejava. Então, foram medidas essas 2 formas de confiabilidade, né? E a maioria das pessoas conseguia identificar que o líder era confiável externamente, às vezes. Então, ainda tinha 17% ali que raramente ou nunca, né? Mas a grande parte, mais da metade das pessoas estava concentrada em, o seu líder promete que ele cumpre para outras pessoas? Às vezes. Isso volta na transparência que algumas pessoas colocaram ali. Como é que você enxerga isso, Neto? Do engajamento, né, que a gente conversou lá no início. Então, assim, Sim. Como é que eu vou participar de forma ativa, entregar tudo aquilo que eu posso para essa equipe, sendo que eu não confio na minha liderança imediata? Sabe, assim, ele fala uma coisa, mas eu sei que ele não vai cumprir, ou então eu questiono se ele vai cumprir ou não. Até que ponto eu vou me entregar e conseguir entregar tudo que eu posso dentro dessa equipe? Então, eu penso que isso aqui impacta diretamente no engajamento. E uma coisa que eu percebo às vezes, Neto, é que às vezes ele cumpre com a equipe dele, né? Ele tem essa confiança externa com a equipe, assim. Mas ele não tem, às vezes, com outras áreas. E aí ele alimenta uma rixa, uns feudos dentro da empresa, né? Que começa a gerar isso, assim, como é que... Porque para a gente ele promete e cumpre, mas para outra área ele promete e não faz, né? Então, ou ele já promete sabendo que não dá para fazer, e aí você volta naquilo que a gente conversou antes, vai alimentando uma cultura corporativa de que as coisas funcionam desse jeito, né? Eu sempre lembro quando fala dessa questão da confiança do Alan Mulally, que foi o CEO da Ford durante a crise de 2008 e ficou famoso por ter salvado a Ford da falência, né, naquele momento. Foi a montadora que não pediu dinheiro para o governo. E tem um livro que fala um pouco do processo dele de gestão e tal, que ele conta assim, que quantas reuniões ele fez, a empresa, tipo, à beira do abismo, mas todos os indicadores das áreas estavam todos lindos, maravilhosos. Estava tudo verdinho, estava tudo, sabe? E aí o jornalista que acompanha a história, ele conta especificamente o dia que um diretor falou assim, agora eu quero ver se esse cara é de verdade. Eu vou pôr um indicador vermelho para poder ver o que ele vai falar. Se ele me mandar embora é porque é só balela. Então, assim, olha o nível da cultura corporativa no sentido da confiança externa, né? Tinha certeza que aquilo lá era, tipo, história para boi dormir. O cara tava falando, mas na hora do vamos ver, ia cortar a cabeça, né? E isso impacta diretamente na cultura organizacional, no ambiente, no clima organizacional.
Então, se a gente não consegue ter áreas que conseguem confiar uma na outra, você acaba contribuindo para um tipo de relacionamento entre as áreas que não vai ajudar a empresa a crescer. Está destruindo, né, o que faz. E não foi muito diferente na confiança interna, né? Mais de 50%, 54% das pessoas disseram que percebiam que os líderes só eram verdadeiros com si próprios às vezes. Então, falava, na maioria das vezes, falava alguma coisa e não era coerente naquilo que ele fazia, né? Que é o que a gente conversou antes aí do exemplo, né? Tem a ver com a integridade, né? E aqui vale já uma reflexão nossa, né? Cada um está participando aqui. Como é que nós somos? Daquilo que nós falamos, né? Quanto por cento disso eu faço? Eu sou íntegro. Eu coloco em prática. Quanto fica só no discurso? Então, acho que já é uma primeira boa reflexão para que isso pode impactar em algum ponto cego que eu tenha na minha liderança. Com certeza, com certeza. E aí, com base nessas 3 perguntas, o resumo estava em 4 descobertas, né? Bom, antes disso, na confiança interna, o resultado foi que quando um líder era honesto e digno da confiança dos outros, os colaboradores tendiam a estar 10 vezes mais satisfeitos com o trabalho, né? E quando o líder raramente ou nunca era honesto consigo mesmo, 54% dos colaboradores estavam procurando uma nova colocação. Então, não só não está satisfeito, como ele não quer ficar ali, ele não quer estar perto de uma pessoa que não consegue ser honesta com si mesma, né? Essa questão da integridade é muito forte, incomoda muito, né? E aí, vieram 4 conclusões principais desses 3 pontos, né? Da comparação entre características de tarefas e pessoas, dos comportamentos e dos gaps e da confiança interna e externa. Foram 4 conclusões principais, assim. Primeiro que o reconhecimento e o elogio eram essenciais, apareceram, né, em várias das etapas. Depois que as pessoas estão, de fato, procurando líderes capazes de admitir que estão errados. Honestidade e integridade impulsionam o engajamento, então inclusive, a gente, com base nisso, baseou o nosso treinamento de liderança principalmente nessas 2 competências, né, Neto? São as competências, o core ali do treinamento. E líderes eficientes ouvem verdadeiramente e valorizam opiniões de colaboradores. Quando você olha para essas 4, como é que isso conversa com a experiência que você já tem de treinamento, de cliente? Uma vez me perguntaram assim, né? O que é um líder perfeito? E logicamente que não tem isso, né? Não existe um modelo de líder perfeito, não existe um modelo de liderança. E eu costumo sempre falar assim que não tem o certo e o errado. Tem aquilo que funciona e o que não funciona. E em alguns momentos, o jeito de você liderar te trouxe até aqui e funcionou até aqui. Não necessariamente garante que você vai continuar tendo bons resultados daqui para frente. Sim, legal. Eu penso que o mais importante é que a gente precisa estar sempre reavaliando as nossas habilidades, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Porque sim, eles foram importantes até agora e me trouxe até aqui, mas será que é o suficiente para eu continuar crescendo, me desenvolvendo, sendo uma pessoa melhor, sendo um profissional melhor? Então, vou aproveitar que você trouxe essa reflexão, vou voltar numa pergunta que tinham feito lá no começo do Drop. Você se lembra, assim, qual foi o principal, maior ponto cego que você descobriu enquanto líder? Você se lembra de um momento, assim, que você fala, putz, aquela vez foi o maior ponto cego, e como que foi esse processo para você? Teve um tempo em que eu tinha uma rotatividade muito grande na minha equipe, principalmente na equipe comercial.
E quando você tem uma rotatividade muito grande, a primeira desculpa que vem à cabeça é falar que as pessoas não estão preparadas, tá? Para o nosso ambiente aqui. Não dão conta, né? Não aguenta. Não aguentam, né? Porque aqui a gente trabalha muito mesmo, né? Gosta de trabalhar e, de repente, a pessoa ela não tinha. Então, esse foi um ponto cego que impactou e, principalmente, que mudou a forma da minha liderança depois que eu entendi isso. Que, na verdade, o que estava faltando naquele momento era o treinamento, era o apoio, era dar a ajuda necessária para que a pessoa conseguisse entender como que era o nosso trabalho aqui, aprender a fazer e depois, né, ir desenvolvendo aos poucos. Porque eu via pessoas chegando na equipe e sem muita ajuda já se desenvolvia muito rápido. Eu adorava. Foi te deixando mal acostumado. Aquilo me dava pouco trabalho, então era muito bom. Mas, de novo, eu não posso tratar todo mundo igual. Então eu tenho pessoas que, sim, né, precisam de um pouco mais de liberdade. E eu tenho pessoas que precisam de um apoio maior. Mais de acompanhamento. E não necessariamente essas pessoas vão dar resultados ruins, não. Né? Essa ajuda inicial é fundamental para que ela consiga ter um bom resultado lá na frente. Então eu tenho consciência de que eu perdi boas pessoas lá atrás por eu não enxergar isso, que eu poderia ter dado uma ajuda, um apoio, um treinamento diferente quando elas começaram. Legal. O Lamartine está perguntando, você lembra como você descobriu isso, esse ponto cego? Então, normalmente ele aparece fruto de algum incômodo, né? E o meu incômodo era pelo turnover da equipe. E eu não entendia por que minha equipe mudava tanto. E para mim era um trabalho enorme, porque toda vez, né, começava. Então, ninguém precisou falar para mim, esse ponto cego. Né? Foi uma descoberta, um pouco analisando... Autoavaliação, assim. Analisando por que eu estava tendo esse resultado ruim. E aí eu cheguei a essa conclusão. Legal. E aí o próximo passo é, inclusive, a gente ver se consegue entrar um pouco nisso, né? Porque às vezes a gente pensando ou verbalizando algumas coisas, a gente já consegue tirar algumas reflexões assim, né? Então, algumas perguntas a gente pode fazer para a gente mesmo. Você é um líder focado em pessoas ou focado em tarefas? Né? Será que eu estou desenvolvendo lá o que você comentou lá no começo, né? Das minhas habilidades de gestão de pessoas? Ou será que eu continuo fazendo tarefas, né? Focado nas coisas, nas atividades do dia a dia que tem que ser feitas, nas atividades operacionais que precisam ser feitas. Então, essa é uma primeira coisa que pode te levar a perceber alguns pontos cegos, né? Eu lembro uma vez que eu conversando com uma gestora de um órgão público de Brasília, e ela começou o treinamento, montou o projeto dela de retorno de investimento, todo baseado lá em alguns processos que tinham que ser revistos e tal. Quando foi na metade do treinamento, ela virou para mim e falou assim, Jéssica, muda tudo, não tem nada a ver. Falei, como assim? Ela falou, porque não tem nada a ver com o que a organização quer. Eu estou focada em tarefas e o que a organização está esperando de mim é totalmente voltado para pessoas. Então, assim, eu não vou conseguir levar isso para frente, porque não é o que a empresa quer. Então, essa é uma primeira pergunta que pode ajudar a gente a se revelar pontos cegos, né? A segunda, pode falar. As tarefas são realizadas pelas pessoas. Então, se eu consigo me concentrar e colocar o foco nas pessoas, eu tenho uma chance maior de ter tarefas bem realizadas com o resultado que eu gostaria que tivesse. Isso. E se você tem bloco de nota aí, já começa a anotar o que vem na sua cabeça quando você se faz essas perguntas, né? Ou tira uma foto para você poder refletir sobre elas, mas é importante a gente parar esse momento para se perguntar mesmo. E a segunda você sabe o que as pessoas esperam de você como líder? Porque, nossa, é muito fácil ter ponto cego quando eu não sei quais são as expectativas das pessoas. Né? Se em nenhum momento eu conseguir sentar com as pessoas e conversar, seja com a empresa, para saber o que a empresa espera, mas com os meus liderados também, né, Neto? A gente parte muito de pressupostos, né? Às vezes você está numa equipe ali,
Você já ouviu falar muitas coisas sobre a equipe ou alguém já te deu um parecer e você toca a tua liderança com base naquilo, né? Toda vez que eu acho, eu tenho uma grande chance de errar. Então eu não posso achar. Sabe? Eu tenho que conversar com as pessoas e ter certeza. E não pode ter certeza com base em conversa de corredor também, né? Alguém da equipe tem que ter te verbalizado aquilo. Se foi de outra equipe, já não serve, né? Porque... Essa conexão com a equipe é fundamental. Então, o líder precisa se conectar com a equipe, conversar com a equipe, escutar o que a equipe está falando. Isso é fundamental. E ainda dentro disso, que imagem você pode estar gerando, né, inconscientemente? Porque o ponto cego ele tem a ver muito com isso também. Às vezes são coisas que eu não sei que eu faço, às vezes são coisas que eu sei que eu faço, mas eu não sei como as pessoas estão entendendo aquilo, né? Que é o que a gente conversou lá no começo. Coisas que eu sei que eu estou fazendo ali, que eu não estou dando importância e não estou vendo, não estou achando que as pessoas estão enxergando de alguma forma, né? Então, sei lá, o simples fato de chegar atrasado, às vezes, para mim não é nada. Mas para as outras pessoas deve estar passando um descaso enorme, uma falta de respeito, né? Então, tem coisas, assim, pequenas que às vezes estão dentro desses pontos cegos, né? Tem, nos nossos treinamentos, quando a pessoa começa a fazer o treinamento, né, antes de iniciar até, ela preenche um formulário, né, que é uma espécie de ROI, de retorno sobre o investimento que você está fazendo. E aí, quando a sua empresa está patrocinando, está pagando para você o treinamento, é importante que esse ROI esteja alinhado com quem está pagando, quem está patrocinando, para que o resultado que você vai gerar seja superior ao investimento que está sendo feito. E aí, em algum momento, é importante que o líder ele fale o que ele espera da pessoa que ele está mandando para o treinamento. Eu lembro de uma situação em que o líder comentou, né? Assim, olha, eu espero que ele mude tal comportamento. E quando falar com o participante, ele falou assim, não, mas esse não sou eu. Você acha que não é você esse. Mas é essa imagem que você está causando por conta dos seus comportamentos. Né? Então é muito importante a gente ouvir e entender o que está acontecendo, quais as consequências dos comportamentos que a gente tem. E de repente pode estar gerando uma imagem que você acha que não é você, mas é. Neto, e aí você comentou assim, nesse caso alguém verbalizou, né? Mas no teu caso foi um processo de autoconhecimento, assim. Então eu queria saber das pessoas que estão ouvindo a gente, assim, vocês acham que um processo de autoconhecimento, ele pode ajudar a desvendar alguns pontos cegos ou a indicar o caminho para alguns pontos cegos? O quanto vocês acham que o autoconhecimento seria importante nesse processo de mapear os pontos cegos? Então, para quem já teve experiência, para quem não teve ainda, o quanto você acha que o autoconhecimento é importante nesse processo de mapear pontos cegos? Vamos ver aqui. Eu tive as duas experiências, né? Foi da autoavaliação, mas teve também um momento em que as pessoas deram feedback, eu pedi o feedback. Né? Que foi o que a gente conversou lá no começo, né? Que foi até o processo. Outros tem muitos, a gente tem muitos momentos de pontos cegos, né, Neto? Tem outros momentos que a gente proporciona para que as pessoas falem. Com certeza, a Joana colocou que é tudo, pessoal e profissionalmente, né? Dá uma segurança mesmo, o autoconhecimento dá um pouco de segurança, até para caso eu precise confirmar com outra pessoa, eu ter essa coragem de ir lá perguntar, né? Então, eu já estou um pouco ali com aquele incômodo que você falou e tenho segurança para ir lá e checar se realmente o que eu estou percebendo faz sentido, né? O pessoal está dando média de 100% de importância aqui, né? Legal, legal. Que bom, porque todo mundo que está nesse drop vai ter uma oportunidade, então. Esse formulário que o Neto comentou, que normalmente é feito com as pessoas que vão vir para o treinamento, né? É uma forma da gente ajudar a perceber alguns pontos cegos e um assessment. Eu não sei quem já teve experiência com assessment, mas a Dale Carnegie tem um assessment que é feito dentro de um dos treinamentos que ele levanta alguns tipos de influência. Então, aquilo que a gente conversou mais no começo sobre os perfis, né?
Do mesmo jeito que tem perfis de liderados e eu preciso me moldar a isso, existem perfis de influência, estilos de influência. A gente escolhe exercer influência por vias diferentes. E esse assessment da Dale Carnegie proporciona um pouco disso para a gente. Entender um pouco qual é o estilo de influência que você escolheu hoje. E ver que ele tem pontos fortes, né? Quais são as forças que ele tem e quais são alguns pontos que podem ser os seus pontos cegos e como isso pode estar impactando. E ajuda a gente, inclusive, a ver como que esses pontos, às vezes, são vistos por pessoas de estilos diferentes, né? Então, é um assessment baseado em estilos de influência e todo mundo que está aqui no Drop ganhou um presente, pode conduzir esse assessment junto com um consultor da Dale Carnegie. Então, amanhã, nos próximos dias, alguém vai entrar em contato com você para saber se você tem interesse. Então, se você quiser fazer o assessment dos estilos de influência para já tentar ali aprofundar ainda mais teu autoconhecimento e poder conhecer, às vezes, algumas habilidades que você pode trabalhar, nos próximos dias alguém da Dale vai entrar em contato para saber se você quer conversar sobre isso, né? Isso para a liderança é fundamental. Eu, por exemplo, tenho um estilo, né, de influência de inteligência ativa. E tenho pessoas na minha equipe com inteligência intuitiva, emocional. Então, eu tenho com estilos diferentes. E se eu não tenho essa percepção, possivelmente eu vou querer influenciar de uma forma errada. E aí a chance de um resultado ruim é grande. Eu me lembro muito desse assessment, né? A primeira vez que eu fiz, que são 10 perguntas e deu 9 respostas na inteligência intelectual. E eu falei, meu Deus, assim, era muito concentrada. E é legal porque é um assessment que a gente vai refazendo com o tempo também, né? E vai percebendo que alguns pontos você já foi flexibilizando e tal. Então, nas últimas vezes já deu um pouco mais equilibrado. Mas eu lembro que na primeira eu tomei um susto. Esse incômodo é bom, faz com que a gente se envolva e cresça mais. Exatamente. Então, é uma oportunidade aí para todo mundo que tá com a gente. Além do autoconhecimento, né? A gente também pode continuar se perguntando em relação ao que foi visto na pesquisa. Se você se considera honesto com os demais, você demonstra integridade com seus próprios valores, né? E eu acho que esse é um momento muito oportuno para falar de valor, né, Neto? Porque, querendo ou não, o fato da gente ter sido forçado a ficar em casa, né, ter revisto algumas rotinas, também colocou a gente mais em contato, né, com alguns valores que a gente tem. Então, pode ser um momento assim que isso está muito latente, né? Desculpa, te interrompi. Só porque é necessário, importante a gente estar reforçando sempre os nossos valores. Em momentos desafiantes como esse, é nisso que eu vou me apoiar para continuar crescendo, para ter o resultado que eu estou buscando. Eu tenho que me apoiar nos meus valores, né? Para não deixar ali, de repente, eu estar fazendo alguma coisa que lá na frente eu vou me arrepender. E talvez você chegou nesse lugar sem perceber, né? Foi fazendo um caminho ali de carreira, as coisas foram acontecendo e tal, e de repente você não está mais dentro daquilo que era o teu propósito, que era o seu valor, e nem tinha percebido, né? Então vale a pena se perguntar sobre isso, porque às vezes está no automático mesmo, né? Sim. E por último, quem são as pessoas que vão te ajudar a perceber seus pontos cegos? Então a gente falou lá desde o começo sobre a importância do feedback para os pontos cegos. Mas a gente sabe que não é todo mundo para quem você vai se sentir confortável e nem para todo mundo que você vai se sentir confiante. E principalmente, não é todo mundo que vai te dizer o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Então é importante você pensar quem são as pessoas que vão te ajudar a perceber os seus pontos cegos e o que você pode fazer para ser um líder melhor. Então, com base nisso que elas vão te falar, o que você pode fazer, como você pode se preparar, né, para não depender dessas habilidades natas. Então, você vai falar, Neto? Só que perguntaram aqui sobre a gravação. Os drops todos são gravados e ficam no nosso canal no YouTube. E tem também o nosso grupo no WhatsApp, que foi colocado aqui agora. Quem tiver o acesso também vai ter acesso a todo o material que a gente está conversando. Isso, legal. Inclusive, o pessoal né, para
para conversar e receber outros conteúdos, né, Neto? No grupo do WhatsApp a gente tem colocado os links dos drops e tudo, mas tem colocado outros conteúdos a mais também, que vão... Acho que essa semana vai ter um podcast, né? Que a gente vai complementar o que a gente tem conversado aqui hoje. Então, algumas... a Rebeca acabou de colocar aqui, ó, amanhã também teremos podcast. Então, tem... É o ponto de hoje que nós conversamos, então eu e a Jéssica, antes do drop iniciar, a gente gravou um podcast que vai estar disponível amanhã para vocês também. Isso, para complementar, conversar um pouco mais sobre esse assunto de liderança e aprofundar um pouco mais na questão do engajamento, né? Que a gente conversou um pouco mais no início. Mas aí, se você está com um bloco de nota aí, já anota. Quem são algumas pessoas que você já pensou que podem te ajudar a revelar esses pontos cegos? E quando que você já quer conversar com elas para poder descobrir algumas oportunidades aí de fazer coisas diferentes, né? Então, se coloque um senso de urgência para poder fazer isso. E, Neto, aqui tem uma pergunta assim que eu acho que nem sempre é fácil de responder, né? O que você pode fazer para ser um líder melhor? Quais são algumas das alternativas, assim, de providências que podem ser tomadas se respondendo essas perguntas, ou fazendo o assessment, ou conversando com outras pessoas, a gente percebe uma oportunidade importante, que está me travando ali em alguma coisa que eu quero, ou está me impedindo de um resultado melhor, né? Ou está pondo em risco a minha carreira, assim. O que eu faço? Quais são as alternativas, assim? Eu acho que o primeiro ponto é você ter essa consciência. Se eu não tenho essa consciência do que está me atrapalhando, aonde eu posso ser melhor, eu não me desenvolvo. Eu não saio do lugar. Então, essa consciência é o primeiro. Tem pessoas que conseguem assistir um evento como esse nosso aqui e já ter vários insights e a partir de amanhã já começar a agir diferente. Já está fazendo 1000 coisas diferentes. Tem pessoas que conseguem ler um livro, né? E a partir dessa leitura legal, um livro. já consegue ter hábitos diferentes, né? Tem pessoas que precisam treinar isso, né? E por isso que a Dale Carnegie existe, para estar ajudando essas pessoas a desenvolver novas habilidades. Então tem pessoas que precisam de um treinamento para desenvolver novas habilidades, novas competências para poder apresentar. Então é importante essa consciência. Primeiro, quais são os desafios que você tem na liderança? E qual que é o seu perfil aí para se desenvolver? Como é que você se desenvolve? Legal. Você desenvolve sozinho ou você precisa de uma ajuda para se desenvolver? Então, você entendendo isso, fica mais fácil para o próximo passo. Bacana. E para quem perceber que precisa do treinamento, né, que acha que esse apoio vai ser importante, que você experimentar e ser direcionado é importante, tem uma turma do Dale Carnegie Course começando na semana que vem, no dia 15 de setembro. Isso, aí você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, que lá vai ter todas as informações sobre o treinamento, que pode te ajudar nesse momento. Legal. E o assessment que eles vão fazer já ajuda até a direcionar, né? Já ajuda a perceber aí algumas coisas. Legal. Sim. Muito bem. Para a gente poder ir encaminhando para o final, quem tem pergunta sobre tudo que aconteceu aqui? Então, algumas perguntas a gente foi respondendo ao longo do drop aí, mas quem tiver ainda perguntas para fazer sobre o assunto que foi colocado e tal, a gente tem tempo para responder umas 2 perguntas, Neto? Sim, vamos lá. Umas 2 perguntas a gente consegue, né? Tem um tempinho aí que tem 3 minutos. O candidato Jéssica. Oi. Posso falar? Vai lá, por favor. Eu queria falar com o Neto que o olhar dele é muito urbano, não é? É voltado para o meio urbano. Agora, é preciso que a gente se desloque um pouco para o meio rural, que é onde eu trabalho, sabe? Eu tenho conversado com o Luiz Bueno sobre isso, sabe? Inclusive, mandei um vídeo para ele sobre essas potencialidades que a gente tem no Araripe, por exemplo, que está a 700 quilômetros do centro urbano
Recife, né? Ou Grande Recife. Então, o que é que a gente pode ter para que eu possa desenvolver os presidentes e as presidentas de associação que foram pegados assim, colocados ali para liderar. E, na realidade, sofrem, não é? Então, é isso que eu preciso, que a gente comece a pensar nisso. E é por isso que eu conversei com o Urbano, que eu quero me organizar para o ano, não é pós-pandemia nem nada, não. Já estava previsto a gente se organizar para começar a trabalhar essas lideranças de associações. Legal. Que aí tem um mercado muito grande e que vocês têm bastante competência para fazer isso. Agora, o foco de vocês, e aí vai a crítica construtiva, né? A crítica criativa, né? Larga um pouco o meio urbano e começa também a olhar para o meio rural. Muito obrigado. Obrigada, seu Adailson. Neto, está contigo. Obrigado a você, seu Adailson. Obrigado pela contribuição. Durante 6 anos, eu acredito, eu fiz um trabalho com o pessoal da BASF, que cuida do agronegócio, né? E eu viajei o Brasil inteiro com eles. E durante esse período eu consegui ter uma ideia, né, dessa diferença que o senhor está comentando aí, né, das organizações que nós temos aqui na cidade para as organizações do agro. E o mais interessante é que existem grandes diferenças, mas a essência é muito parecida. Então, quando eu tenho presidente de associação, ou, de repente, o filho de um fazendeiro que está assumindo, né, ali as terras por ser herdeiro, e que muitas vezes não se sente preparado para isso. É muito parecido com o que nós temos aqui, quando eu tenho pessoas que têm um conhecimento técnico e, de repente, ganham um cargo de liderança sem ter essa experiência, sem ter habilidade para liderar. Então, eu não tenho dúvidas de que nós conseguimos, sim, contribuir também com esse meio, como já estamos fazendo, mas de uma forma ainda muito tímida, e que, com certeza, né, a gente entende todo o potencial que tem no meio agro e pode deixar que a gente vai dar mais atenção para esse meio, sim. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Legal. Tem uma outra pergunta. Agradecido. Imagina, obrigada, seu Adailson. Tem uma outra pergunta do Douglas, Neto. O que um líder pode fazer para manter o entusiasmo na liderança? Aí, Douglas, se você puder só esclarecer para a gente, porque agora eu li e fiquei confusa. O seu entusiasmo como líder? Ou do liderado? Boa noite. Oi. Estamos sim. A pergunta foi no seguinte sentido. Quando um líder assume a chefia de uma equipe, geralmente chega com entusiasmo, né? Tem até própria disposição da equipe, né? Em receber um novo líder. Uhum. E, às vezes, com o tempo, passa aqueles momentos de altos e baixos, né? Alguns momentos meio desanimado, outra hora retoma aí a disposição. Eu queria saber se teria alguma técnica aí para a gente não ter esses altos e baixos, tentar manter sempre aquele alto astral, a empolgação. A sua como líder ou a do liderado? Não, a minha condição mesmo na liderança. De liderar. A minha como líder, legal. Isso, exato. Bacana. Aí, de novo, a gente vai para aquela situação do autoconhecimento. É importante eu entender o que me motiva, né? De repente, eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Então, o que me motiva são desafios. Então, eu tenho que criar, nessa nova situação que eu estou como líder, alguns desafios para que eu mantenha essa minha motivação. Não, o que me motiva são os bons resultados, por exemplo, né? Então, eu preciso criar situações, condições para que eu consiga ter bons resultados com a minha equipe. O que me motiva, por exemplo, é ver a minha equipe bem, minha equipe motivada, minha equipe feliz. Então, eu tenho que ter uma atenção especial para ela. Então, é muito importante eu entender aquilo que me motiva
E isso vai te ajudar a direcionar como você vai construir isso dentro da sua nova rotina como líder. Porque eu não posso simplesmente, agora que eu estou no cargo de líder, colocar minha atenção para a equipe e esquecer do principal, que sou eu. Porque se eu não estiver bem, possivelmente eu vou ter problemas com a minha equipe também. Então, esse entendimento, essa consciência, né, daquilo que me motiva é fundamental para que eu consiga também estar levando a minha equipe junto. Legal. Ok, valeu, obrigado aí pela dica. Obrigada, Neto. Obrigada, Neto. Tem outras perguntas aqui no chat. Pessoal, a gente não tem mais tempo para responder as perguntas, né? Foram as duas que a gente tinha combinado, mas a gente tem o grupo VIP lá do WhatsApp. Se vocês entrarem lá, a gente faz questão de responder essas perguntas para vocês lá no grupo depois. Então, pessoal que fez aí, Lamartine, Sônia, se vocês não tiverem no grupo ainda, entrem lá que a gente bate um papo e responde essas perguntas para vocês lá pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Neto, alguma mensagem final? Primeiro, muito obrigado a todos, né, que investiram esse tempo, né, esse pouco mais de uma hora, investir em você, né, na sua paciência, na sua disciplina, no seu interesse em querer se desenvolver e ser um profissional melhor. Então, muito obrigado à equipe da Dale Carnegie, a equipe que ajudou a estar divulgando esse evento, a Jéssica estava junto comigo. E pensando em liderança, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em liderança é a questão do incômodo, sabe? Eu acho que um bom líder é aquele que se incomoda sempre. E aí eu tenho duas respostas para o incômodo. O incômodo, ele pode me deixar numa situação de lamentação, onde eu fico reclamando porque eu estou incomodado o tempo inteiro, ou eu posso assumir um protagonismo e buscar resolver isso. Esse é o bom líder. Esse que se incomoda e começa a buscar soluções. E começa a provocar quem está à sua volta. E começa a se desenvolver. Possivelmente, se você pensar agora, as grandes mudanças que aconteceram na sua vida foram frutos de incômodo. Então, o incômodo, ele é o combustível para que a gente consiga crescer e se desenvolver. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha gerado algum tipo de incômodo em vocês, para que a gente consiga sair daqui como líderes melhores. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, que seja uma semana da gente assumir o comando, então. Muito obrigada, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui sempre. Quem quiser ver de novo, vai lá no YouTube, vai estar lá. Quem quiser receber o podcast, todos os outros arquivos, vai estar no grupo do WhatsApp. E esperem um contato da Dale para poder conversar com vocês sobre